Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula de antimicrobianos. É uma aula um pouquinho mais longa, mas ela é super importante porque a partir daqui, toda vez que a gente for estudar uma infecção específica, a gente sempre vai retomar o assunto antimicrobianos, porque a gente vai precisar falar sobre o tratamento dessas infecções. O assunto antimicrobianos, ele então é importante que vocês estudem, que vocês entendam e que vocês de preferência tenham assistido a aula de morfocitologia bacteriana antes, porque nessa aula a gente vai precisar de conceitos de parede celular, ribossomos, membrana citoplasmática, então é importante que vocês já tenham esses conhecimentos já bem sedimentados, certo? Antes de começar a aula de antimicrobianos, eu deixei aqui nesse slide uma série de conceitos importantes que a gente vai falar algumas vezes durante a aula. E caso surja alguma dúvida, eu deixei aqui para que vocês retornem e consigam entender o que a gente está falando com esses termos, tá? O principal, e que eu vou dar o pontapé inicial na aula, é o que é o antimicrobiano, né? A gente fala antibacteriano, antibiótico, antimicrobiano. Na verdade, para nossa aula, antibiótico e antimicrobiano e antibacteriano vai ser a mesma coisa, tá? São moléculas que são capazes de inibir ou matar uma bactéria, né? No caso, na nossa aula de microbiologia, que a gente vai falar de bactéria, só que de uma forma seletiva, ou seja, essa molécula de antimicrobiano tem a capacidade de matar a bactéria, mas sem afetar as células do hospedeiro. Ao longo de toda a história da humanidade, foi buscado uma solução para o problema das infecções, porque as infecções tinham elevadas taxas de letalidade, qualquer infecção de pele simples, qualquer espinha infeccionada, ou às vezes um corte que a pessoa fazia no pé já era capaz de levar aquele indivíduo a óbito. Então isso era um problema muito sério, né? Durante toda a história dos seres vivos, né, dos seres humanos no planeta, o controle das infecções sempre foi um problema muito sério. O problema é que tratar uma infecção é complicado. Matar uma bactéria não é. Vocês já viram na aula de controle do crescimento que matar uma bactéria é uma coisa até simples. Qualquer desinfetante, um álcool 70, uma água sanitária é capaz de matar uma bactéria. O problema é a seletividade. É você matar uma bactéria sem afetar as células no hospedeiro que está com uma infecção. Então, isso é que era realmente complicado e foi resolvido a partir de 1929, quando Fleming desenvolve o primeiro antimicrobiano, que foi a penicilina, ou seja, a primeira molécula que pode ser administrada no hospedeiro e ela vai matar especificamente as bactérias sem causar nenhum dano ou causando um dano mínimo nas células daquele hospedeiro, tá? Então, esses são conceitos importantes. Eu vou também comentar sobre espectro de ação. O que é espectro de ação? É um grupo de micro-organismos que é afetado pelo antimicrobiano. Então, o antimicrobiano ele pode ter um espectro amplo, que é quando ele consegue afetar muitas espécies de micro-organismos gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios. Ou então, ele pode ter um espectro estreito, quando ele vai conseguir atuar sobre poucas espécies de micro-organismos ou somente sobre gram-positivos, por exemplo. Tá? Normalmente, para cada infecção, a gente tem um antimicrobiano de escolha, que vem a ser o antimicrobiano mais eficaz e menos tóxico, normalmente mais barato, para tratar aquela infecção. O grande problema é quando a gente começa a ter amostras bacterianas que não respondem mais ao tratamento com antimicrobiano de escolha. E elas não respondem mais porque muitas vezes elas desenvolvem resistência, tá? A gente vai ver isso na aula também, através da aquisição de genes ou de mutações pontuais no cromossomo. Essa bactéria passa a não mais responder ao tratamento com antibiótico, ou seja, mesmo na presença do antimicrobiano, aquela bactéria continua viva, ela não morre. Tá? Quando isso acontece, é preciso lançar mão de opções terapêuticas, de alternativas antibióticas. Isso normalmente é um problema porque as alternativas, elas costumam ser mais caras, elas costumam não ser tão eficazes quanto o antimicrobiano de escolha e muitas vezes elas são mais tóxicas, ou seja, elas têm um efeito nocivo sobre as células do hospedeiro. Claro, continuam sendo seletivas, mas com um grau de toxicidade elevado. Então, a gente tem antibióticos que levam à supressão de medula, a lesão renal, lesão neurológica, problemas hepáticos. Existe uma série de problemas que alguns antimicrobianos podem trazer. E por fim, quando a gente fala de antimicrobianos, a gente tem que ter em mente que muitos podem ser bactericidas e outros bacteriostáticos.
Bactericida é o antimicrobiano que ele mata diretamente a bactéria porque ele consegue destruir alguma estrutura daquela célula bacteriana. Já o bacteriostático, ele não vai matar efetivamente a bactéria, mas ele é capaz de paralisar a multiplicação dessa bactéria, paralisa o metabolismo e aí dá tempo do sistema imune controlar aquela infecção, certo? Então a gente tem uma série de conceitos que eu vou deixar aqui e, havendo dúvida, vocês retornem nesse slide. Bom, vamos então começar a falar um pouquinho sobre a importância do antibiótico, né? Hoje a gente sabe como os antibióticos são importantes, mas talvez vocês não tenham uma noção real de como era fácil morrer por uma infecção antes da década de 20, principalmente da década de 40, que foi quando a penicilina começou a ser amplamente comercializada. Tá? A gente, se comparar as taxas de mortalidade, né, as causas de mortalidade em 1901 e em 2000, a gente percebe que em 1901 a maior parte, né, na verdade, as principais patologias que levavam uma pessoa a óbito eram aquelas de origem bacteriana ou que eram complicadas por uma infecção bacteriana. Então a gente tinha a diarreia, a pneumonia, tuberculose, meningite, debilidade congênita, que era o nascimento prematuro, ou crianças que nasciam com algum problema congênito. Enfim, todas essas situações aqui, hoje em dia, são controladas com antibiótico. Tanto que, se a gente olhar as principais causas de óbito do ano 2000 em São Paulo, a gente vai ver que as infecções elas regrediram bastante. Hoje, a principal causa de óbito em São Paulo é infarto agudo do miocárdio e, veja só, agressão por disparo de arma de fogo. A gente tem um percentual grande das doenças metabólicas, como diabetes, tem doenças cardíacas, neoplasias, mas as infecções, hoje a gente tem as pneumonias que continuam tendo uma alta prevalência e respondem por um percentual grande das taxas de mortalidade, mas normalmente essas pneumonias também são causadas por bactérias multiresistentes e acometem pessoas que estão hospitalizadas por longos períodos. Comparando essas duas tabelas, a gente percebe como as infecções elas hoje estão controladas, e isso se deve principalmente aos antibióticos e também às vacinas. Mas, como vocês podem ver, comparando aquelas duas tabelas, isso é uma coisa recente. No início do século XX, a gente não tinha antibióticos nem vacinas. E antes disso, muito menos. Tanto que a busca por tratamento para infecções é uma coisa muito antiga. Tá? Os chineses já sabiam, em 500 a.C., que se você pegasse soja mofada, né, quando ela fica verde, cheia de mofo, e colocasse em cima de feridas abertas, havia uma grande chance daquela ferida não infeccionar. Hoje a gente sabe que esse mofo, né, são fungos que produzem moléculas com atividade antimicrobiana. Entre 1500 e 1900, houve uma busca incessante por moléculas que pudessem controlar a sífilis, que era uma doença, né, até hoje uma doença muito preocupante, mas na época causava um pânico muito grande a sífilis. Essa busca por uma molécula que fosse seletiva, que fosse capaz de matar a bactéria sem matar o hospedeiro, foi uma grande corrida até mais ou menos 1929, foi quando Alexander Fleming dá início à era antibiótica. Ele publica a descoberta da penicilina, e a descoberta da penicilina é uma daquelas situações na ciência que é cheia de curiosidades. O Fleming, que é esse senhorzinho aqui, ele trabalhava com microbiologia, tinha várias bactérias no laboratório dele, e um dia ele saiu do laboratório dele, deixou uma placa, inclusive essa placa aqui, né, uma placa com meio de cultura cheio de bactérias. Ele passou muitos dias longe do laboratório. Quando ele retornou, ele percebeu que a placa tinha mofado. Alguns fungos tinham crescido nesse meio de cultura. Mas o mais importante não era isso. O importante que ele observou é que ao redor do fungo haviam bactérias mortas. Percebe que aqui você tem umas colônias bacterianas mais cinzas, né? Na verdade, são colônias que morreram. Essas bactérias aqui em branco, elas estão vivas, e essas acinzentadas, elas já estão mortas. Ele ficou muito curioso com esse fato, começou a estudar por quê, o que esse fungo tinha produzido, tinha liberado no meio, que tinha matado essas bactérias, e ele chega numa molécula
que ele descobre que tem uma função antibacteriana, mas mais importante que isso, ela tem uma seletividade. Ela era capaz de matar essas bactérias, mas ela era inerte, né, inócua para um hospedeiro. Como esse fungo era um fungo da espécie Penicillium, do gênero Penicillium, na verdade, né, ele dá o nome dessa molécula que ele isolou de penicilina. O fungo Penicillium não é difícil de você achar. Qualquer um que já tenha colocado morango na geladeira e verificado que o morango mofou, você vai ver que o fungo do morango ele é meio verde, né? Ele é meio verde musgo, tem um branquinho em volta. Aquilo é Penicillium. E a penicilina, então, ela começou a ser produzida. Ela foi inicialmente produzida em pequena escala, mas quando veio a Segunda Guerra, ela foi amplamente produzida e distribuída para os soldados. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas principalmente nas guerras antigamente, né, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, a maior causa de mortalidade entre os soldados não era ferimento por arma de fogo, mas eram pequenas lesões, às vezes uma ferida que o soldado fazia, e essas feridas infeccionavam. Então a penicilina ela passou a ser aplicada nos soldados e muitos não morriam mais. Então isso virou uma revolução na medicina e o Alexander Fleming ele ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 1945, devido à descoberta da penicilina. Quando a penicilina surgiu, vários outros antimicrobianos começaram a ser pesquisados. Inclusive, vários fungos começaram a ser pesquisados e foi verificado que muitos fungos tinham essa propriedade de produzir moléculas que tinham atividade antibacteriana e eram seletivas também, tá? Ocorreu também uma situação que foi o fato de que muitas bactérias, ao longo dos anos, começaram a não responder mais ao tratamento com a penicilina. Hoje a gente sabe que essas bactérias começaram a adquirir resistência e isso foi forçando a que a ciência e a indústria farmacêutica começasse a tentar buscar novos antibióticos. Hoje a gente tem uma infinidade de antibióticos, existem muitos antibióticos em comercialização, outros em estudo, mas se a gente pegar todos os antimicrobianos que estão em estudo, estão em desenvolvimento e já foram desenvolvidos, a gente percebe que todos eles, se a gente reunir eles em grupinhos, a gente percebe que eles vão atuar em determinadas estruturas celulares da bactéria específicas. E todos os antimicrobianos que a gente conhece e os que estão em desenvolvimento, eles têm como alvo, ou seja, eles atuam em estruturas bacterianas que podem ser resumidas em 5, tá? Ou eles vão atuar na parede celular, ou eles vão atuar na membrana citoplasmática, ou eles vão interferir de alguma forma com a síntese de proteínas, ou eles vão afetar a replicação e a transcrição do DNA, ou eles vão atuar em alguma via metabólica da bactéria que o ser humano não tenha. Então, esses 5 alvos são muito importantes porque são eles que vão conferir a seletividade. Todas essas estruturas aqui, elas são... Tirando a membrana citoplasmática, elas são exclusivas da bactéria. Parede celular, só a bactéria. Parede celular de peptidoglicano, só as bactérias têm. Síntese de proteínas, bom, só a bactéria tem os ribossomos bacterianos, que são os 70S. A replicação do DNA, ela é feita de uma forma diferente entre as bactérias e os seres humanos. As vias metabólicas também. Existem vias metabólicas como a via da síntese do ácido fólico, que as bactérias têm e os seres humanos não possuem. A membrana citoplasmática é um fato à parte, tá? Apesar da gente reforçar bastante lá no início das aulas de microbiologia que a membrana citoplasmática bacteriana e humana é parecida, elas são parecidas, mas elas têm diferenças importantes. E é por causa dessas diferenças que a gente pode ter um antimicrobiano que atue na membrana citoplasmática bacteriana que seja relativamente seguro para os seres humanos. Na verdade, a gente vai ver mais para frente, quando a gente fala desses antibióticos, que eles são até tóxicos. Mas eles, mesmo sendo tóxicos, eles ainda assim apresentam um grau de segurança importante que permite que eles sejam utilizados, tá? Bom, como eu falei para vocês, a gente tem hoje um grande número de antibióticos, principalmente porque
as bactérias começaram a apresentar resistência àqueles primeiros antimicrobianos que foram desenvolvidos. E quando a gente fala de resistência, a gente está falando da capacidade da bactéria de não morrer mais na presença daquele antibiótico. A resistência ela pode ser intrínseca ou ela pode ser adquirida. A resistência intrínseca ela tem a ver com o estado natural da bactéria que vai impedir a ação do antibacteriano. Então, na verdade, a resistência intrínseca ela não é um problema tão sério assim, porque a gente já espera que ela aconteça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão entender conforme a nossa aula for passando, que a gente tem um antibiótico chamado vancomicina, que é da classe dos glicopeptídeos. A vancomicina ela é um antibiótico grande, um antibiótico pesado, uma molécula muito grande. E ela não consegue atravessar a membrana externa dos gram-negativos. Então, a gente já sabe que todo gram-negativo ele é intrinsecamente resistente à vancomicina. Isso não significa que a bactéria, que aquele gram-negativo específico, ele se tornou resistente. Não é isso. Desde o momento que a vancomicina foi sintetizada em laboratório, já era sabido que ela nunca funcionaria em nenhum gram-negativo, porque eles não têm capacidade de serem a parede dessas bactérias não tem capacidade de ser atravessada por essa molécula de antibiótico. Então a gente diz que eles são intrinsecamente resistentes. A gente já espera por essa resistência. O nosso problema é quando as bactérias adquirem resistência. Quando elas adquirem, seja porque elas adquiriram um gene de resistência, seja porque houve uma mutação no cromossomo, enfim, não importa o que acontece, mas o fato é que você tinha uma bactéria que era controlável por um antibiótico e ela agora não é mais, ela se tornou resistente. Isso é um problema porque você tem várias bactérias, várias infecções que você acha que pode tratar com antibiótico, mas você não consegue mais. E aí isso vira um problema de saúde pública porque você tem que lançar mão de opções terapêuticas mais caras, mais tóxicas e muitas vezes acontece de você não ter opções terapêuticas porque aquela bactéria adquiriu resistência a todos os antimicrobianos disponíveis, tá? Quando a gente fala de resistência adquirida, a gente está falando então de uma característica que a bactéria desenvolve, né, de um gene que ela adquiriu, de uma mutação no cromossomo que confere a ela uma característica que faz com que ela não responda mais àquele antibiótico. Isso pode acontecer fenotipicamente falando, ou seja, quando você analisa o que aconteceu naquela célula bacteriana que ela não morre mais com antibiótico. Pode ter acontecido 4 coisas, tá? Ou uma combinação de uma dessas 4. Primeiro, uma coisa que pode acontecer é uma alteração na permeabilidade, ou seja, a bactéria espessa mais peptidoglicano, por exemplo, se tornando mais impermeável àquele antibiótico. Então, o antibiótico não consegue mais atravessar a parede daquela bactéria, por exemplo. Então, isso é um mecanismo que ela pode desenvolver. Um segundo mecanismo é pegar o antimicrobiano que entra, a molécula de antimicrobiano, e expulsar para fora, através do que a gente chama de bombas de efluxo. Então, você administra o antibiótico entra na célula bacteriana, mas ele não consegue agir porque ele é expulso para fora por proteínas chamadas bombas de efluxo. Outra coisa que pode acontecer é uma degradação ou modificação da molécula. Então, aquele antibiótico consegue atravessar a célula bacteriana, ele não é expulso para fora, mas quando ele chega lá no citoplasma da bactéria, ele é picotado, ele é partido em vários pedaços e não consegue mais atuar. E um quarto mecanismo é uma alteração do sítio-alvo. Então, o antimicrobiano, ele às vezes atravessa a parede da bactéria, ele não é expulso, ele não é degradado, mas ele não consegue se ligar à enzima não porque ele foi prejudicado, aquele antibiótico, mas porque a bactéria modificou o seu sítio-alvo, ou seja, ela mudou a conformação de uma enzima, ela mudou a conformação de alguma estrutura, e então o antibiótico não consegue atuar mais, tá? Isso é uma coisa importante porque até o momento já foram detectadas amostras resistentes para todos os antibióticos existentes, inclusive antibióticos que nem foram lançados no mercado ainda estão em fase de estudo, até para esses já existem amostras resistentes porque as bactérias são muito rápidas em adquirir resistência. Quando a gente fala em transferência de genes, só a gente lembrando um pouquinho, porque talvez não tenha ficado muito claro na nossa primeira aula, mas a bactéria ela pode adquirir um gene de resistência de 3 formas diferentes.
ou ela pode capturar genes que vieram de bactérias mortas. Então, uma bactéria morta, ela libera, né, ela é rompida e libera o seu DNA no meio extracelular, e esses genes são capturados pela bactéria, que passa a receber esses genes e internaliza esses genes no seu cromossomo, se tornando, então, uma bactéria agora resistente. Pode ser através de um plasmídio, ou seja, um gene que está contido no plasmídio é transferido por conjugação de uma bactéria para outra, e essa bactéria, então, adquire esse plasmídio e passa a ter esse gene de resistência, ou através de um bacteriófago, que é um vírus que sai de uma bactéria. Quando ele sai dessa bactéria, ele carrega um pedacinho do genoma dela, né? E aí, se esse pedacinho de genoma for um gene de resistência, ao infectar outra célula, ele leva para essa outra célula bacteriana esse gene que foi capturado da outra, né? Ele infecta essa célula com um gene de resistência que veio de outra. Então, é possível que ocorra um desses três mecanismos e essa bactéria acaba adquirindo um gene de resistência. E uma outra coisa que pode acontecer, como a gente já falou, é que nesse cromossomo dela ocorra uma mutação, né, em algum gene, e essa mutação que ela mesma desenvolve passa a conferir a essa bactéria uma resistência aos antibióticos. Mas resistência bacteriana aos antibióticos, gente, é uma coisa muito complexa e dá pra gente falar assim, dá para fazer uma disciplina só sobre resistência bacteriana, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem de uma forma simples como a bactéria pode sair de um estado de sensibilidade ao antibiótico para um estado de resistência. Quando a gente fala de antibióticos, a gente está falando de existem muitas classes, existem muitos tipos, muitos nomes diferentes, e nosso objetivo aqui não é que vocês saibam de todos e nem que vocês saiam daqui prescrevendo antibiótico, não é o objetivo. É só a gente começar a fazer vocês a pensarem sobre a grande variedade de antibióticos, os tipos que nós temos, quais são os alvos e mais ou menos como eles funcionam, tá? Não dá para eu exigir que vocês saibam de todos, mas eu vou dar um foco maior nos beta-lactâmicos, tá? Que são os antimicrobianos, na minha opinião, os mais importantes, porque eles são os mais antigos, eles são super eficazes, são baratos, são a primeira escolha para a maioria das infecções. Se a gente pudesse tratar tudo com beta-lactâmico, seria maravilhoso, tá? Não havendo possibilidade de tratar uma infecção com beta-lactâmico, seja porque a bactéria é resistente, seja porque não está mais respondendo, aquela infecção não responde mais ao beta-lactâmico, a gente tem algumas opções, que são os glicopeptídeos, no caso dos gram-positivos, e as polimixinas, no caso dos gram-negativos, tá? Eu vou dar uma ênfase maior nesses três, mas eu vou citar todos os outros para vocês, exceto a daptomicina, que não dá tempo da gente falar na aula, mas eu vou tentar falar com um pouco mais de cuidado de todas essas classes. E é importante vocês saberem que os antimicrobianos que atuam na parede, na membrana e no DNA, eles são bactericidas, tá? Já aqueles que atuam na síntese de proteínas que vão afetar os ribossomos ou aqueles da via do ácido fólico, eles são o que a gente chama de bacteriostáticos. Se ficou dúvida, volta lá no primeiro slide, onde a gente fala sobre a diferença de bactericida para bacteriostático, tá? Então vamos começar a falar sobre os inibidores da síntese da parede celular. Eu sempre começo desses antimicrobianos porque, como eu falei para vocês, eu acho que eles são os mais importantes. Principalmente também porque eles são muito seguros de usar. Basta vocês entenderem que o ser humano não tem parede de peptidoglicano. Então, se você utiliza para tratar uma infecção um antibiótico que inibe a síntese da parede de peptidoglicano, você entende que eles não vão afetar nenhuma estrutura das nossas células. Então, eles são antimicrobianos tem baixa toxicidade, tá? Para entender essa parte, é legal voltar na aula de morfocitologia, onde a gente fala sobre a parede celular. Vocês vão lembrar que essas bolinhas azul claro representam o NAN, que é o ácido N-acetilmurâmico. Essas bolinhas mais escuras é o NAG, o ácido N-acetilglicosamina, que compõem, junto com essa cauda de peptídeo, a nossa molécula de peptidoglicano.
essa cauda peptídica, ela se junta a uma outra cauda peptídica de uma outra molécula de peptidoglicano através das ligações cruzadas, que são ligações peptídicas que são estabelecidas entre dois aminoácidos dessas duas cadeias peptídicas, tá? Essas ligações cruzadas, elas são as responsáveis por manter a integridade da parede e, consequentemente, a integridade da célula bacteriana. Uma vez que você impeça que a bactéria faça ligações cruzadas, você automaticamente está matando aquela célula bacteriana, porque sem parede celular as bactérias não vivem. Vocês vão ver, abrindo aqui um parênteses mais para frente, que a gente tem as bactérias atípicas, que são bactérias que não têm parede celular, mas são raríssimas exceções e essas bactérias têm formas de vida adaptáveis ao fato de não terem parede. Por exemplo, a maioria é intracelular, então elas vivem escondidas dentro das nossas próprias células, porque elas não aguentam viver no ambiente externo sem uma parede celular. Então, de modo geral, quando você destrói a parede celular da bactéria, ou seja, quando você evita que as ligações cruzadas sejam feitas, você está determinando a morte daquela bactéria. E é isso que os inibidores da síntese de parede vão fazer. Eles vão impedir que as ligações cruzadas sejam feitas. Quando a gente fala de inibidores da síntese de parede, a gente tem dois tipos, os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos. Vamos começar nos beta-lactâmicos, que eles são os mais antigos e os melhores antibióticos que a gente tem, tá? Beta-lactâmico, a gente tem 4 subclasses de beta-lactâmico: a penicilina, as cefalosporinas, os monobactâmicos e os carbapenemas. Vamos falar desses 3, porque o monobactâmico a gente só tem um tipo que é comercializado no Brasil e normalmente eles têm um efeito um pouco parecido com as cefalosporinas, tá? Mas as penicilinas, as cefalosporinas e os carbapenemas são muito importantes. Então, todos são beta-lactâmicos. E o que significa ser beta-lactâmico? Significa ter na sua estrutura química um anel beta-lactâmico, tá? Então, você percebe que todas elas têm esse anel, tá? Isso aqui é o que vai fazer a atividade. É ele que vai se ligar na enzima, que faria a ligação cruzada, impedindo que essa enzima funcione. Então, eu acabei antecipando para vocês o que o beta-lactâmico faz, só para a gente se contextualizar aqui na história. A gente tem, então, a molécula de peptidoglicano com as suas caudas de peptídeo, né? E o que a enzima PBP tem que fazer? Ela tem que fazer ligação cruzada. Então, ela chega, ela encontra as moléculas de peptidoglicano que ainda não estão ligadas por ligação cruzada. Essa enzima PBP, ela vem, ela se coloca entre duas caudas de peptídeo e ela faz a ligação cruzada, tá? Pronto, quando isso acontece, a parede fica rígida e ela mantém a bactéria viva. O que acontece é que quando qualquer beta-lactâmico que você administra, ele encontra com essa enzima, ele se liga muito fortemente na enzima PBP. E a enzima não quer mais se soltar do antibiótico beta-lactâmico. Isso é uma ligação tão forte que essa enzima PBP, ela tem esse nome porque PBP, em inglês, né, de proteína ligadora de penicilina, porque ela faz uma ligação fortíssima com o beta-lactâmico. E a penicilina é um beta-lactâmico, né? Então, quando você administra no paciente o beta-lactâmico, essa molécula de antimicrobiano vai se ligar fortemente às enzimas PBPs da bactéria e essa enzima não vai ser mais capaz de fazer ligação cruzada. Quando isso acontece, você não tem mais as ligações cruzadas sendo feitas. E se você não tem ligações cruzadas, a bactéria começa a perder a parede até o momento que ela vira um esferoplasto, ou seja, uma célula sem parede. Isso aqui uma hora vai estourar como se fosse uma bolha. Não é viável. A bactéria sem parede, ela simplesmente se rompe e sai fragmentos bacterianos para tudo quanto é lado, tá? Então, por isso que os beta-lactâmicos são tão eficazes, porque eles se ligam com muita eficiência à enzima PBP, impedindo que as ligações cruzadas sejam feitas. O que acontece é que as bactérias elas não ficam paradas, né? Elas não ficam vendo as suas enzimas PBP se ligando ao antimicrobiano beta-lactâmico e elas morrendo sem fazer nada. Então, ao longo do tempo, as bactérias elas aprenderam a resistir aos beta-lactâmicos. Então, o que elas fazem? Um primeiro mecanismo de resistência que foi desenvolvido
foram as enzimas beta-lactamases. Então, se a bactéria sabe que esse antimicrobiano beta-lactâmico vai ser administrado e ele vai se ligar fortemente à sua enzima PBP, antes que isso aconteça, ela produz enzimas beta-lactamases que vão clivar o anel beta-lactâmico. Então, essa molécula de antimicrobiano, ao entrar na célula bacteriana, ela vai ser fragmentada e não vai mais conseguir se ligar à enzima PBP. Se não se liga à PBP, a PBP está livre para continuar fazendo ligações cruzadas e a infecção segue o seu curso, tá? As bactérias são tão especializadas em produzir PBPs que existem vários tipos de beta-lactamase. As bactérias são tão especializadas em produzir beta-lactamases que existem vários tipos de beta-lactamases dependendo do tipo de antimicrobiano que aquela beta-lactamase vai clivar. A gente vai ver mais pra frente, tá? Agora, o ser humano também não fica para trás. Uma vez que a bactéria produz a beta-lactamase e consiga destruir o antibiótico, nós também conseguimos hoje produzir antimicrobianos que dão uma driblada nessas beta-lactamases, conseguem enganar essas beta-lactamases e nós temos moléculas de antimicrobiano que elas são protegidas para que não sejam afetadas pela beta-lactamase. Então, quando isso acontece, você acaba tendo um antimicrobiano que consegue, mesmo na presença de beta-lactamases, se ligar à enzima PBP. A bactéria, então, ela passa a lançar mão de um segundo mecanismo de resistência, que é alterar o sítio-alvo. Então, se você tem um antibiótico que não é mais clivado por uma beta-lactamase, ele vai chegar aqui, vai se ligar a PBP, determinando o fim das ligações cruzadas, consequentemente a morte da bactéria. Então, a bactéria, para sobreviver, ela muda a sua PBP, né? Então, a PBP, ela não encaixa mais no antibiótico, mas a bactéria também não é boba, ela muda a PBP, essa PBP não encaixa mais no antibiótico, mas ela continua conseguindo fazer ligações cruzadas. Então, você continua tendo a parede da bactéria íntegra, mesmo na presença do antibiótico. Quando isso acontece, você tem uma bactéria que é resistente àquele beta-lactâmico. Não porque ela destruiu o antimicrobiano, mas porque ela tem enzimas que não se encaixam mais naquele antimicrobiano. Vamos falar então das subclasses de beta-lactâmicos que eu considero muito importante vocês saberem, tá? Vamos começar com as penicilinas. A gente vai falar aqui com mais detalhes da penicilina, das cefalosporinas e dos carbapenemas. As penicilinas, elas são os antibióticos mais importantes até hoje, tá? São super baratos, são super eficazes, têm poucos efeitos adversos, são amplamente conhecidas, podem ser administradas em todas as faixas etárias, têm uma grande segurança para todos os tipos de pacientes, então elas são excelentes antibióticos, tá? O grande problema que a gente vai ver são os mecanismos de resistência que as bactérias já desenvolveram. Mas vamos falar primeiro das penicilinas naturais, que são as mais básicas. São aquelas que ainda são muito semelhantes à primeira penicilina que o Alexander Fleming sintetizou lá em 1929. Sintetizou não, né? Isolou do fungo penicillium. A principal é a benzilpenicilina, que é o que a gente conhece como benzetacil. Quem já tomou sabe o que é um benzetacil, né? Uma injeção bastante dolorosa, mas muito eficaz para tratar uma série de infecções, especialmente infecções por estreptococos, que é a infecção de garganta, a sífilis e infecções por neisseria, como a gonorreia e a meningite. Ainda é o antimicrobiano mais utilizado para tratar essas infecções. A gente tem o benzetacil, a gente tem a penicilina cristalina, que pode ser dada por via intravenosa. A gente tem as penicilinas dadas, que podem ser dadas por via oral. Então, todas essas penicilinas são naturais e elas têm pequenas modificações que fazem com que elas sejam melhor aplicadas pela via intramuscular, pela via intravenosa, pela via oral, enfim. Elas têm pequenas modificações, mas elas ainda têm um problema. Elas são muito sensíveis às penicilinases, que são as beta-lactamases, que são especializadas em degradar penicilinas, e elas são úteis para tratar poucas infecções, especialmente por estreptococos, sífilis e infecções por neisseria, que eu já comentei com vocês. O problema é que existem várias outras infecções além dessas, né? E para tornar esse antibiótico
mais efetivo para tratar outras bactérias, essas penicilinas foram modificadas pela indústria farmacêutica, gerando dois grupos importantes, as aminopenicilinas e as penicilinas de espectro ampliado para gram-negativos. Né? Elas vieram, principalmente as penicilinas de espectro ampliado para gram-negativos, elas vieram resolver um problema que era controlar as pneumonias por gram-negativo, que a gente vai ver que são muito importantes, principalmente dentro do ambiente hospitalar. O paciente que entra no CTI, ele assim, é quase certo que ele vai desenvolver uma pneumonia, especialmente se ele ficar entubado. E também a gente tinha alguns problemas que eram as infecções de garganta que não eram causadas por estreptococos, mas eram causadas por hemófilos, por exemplo, que é uma bactéria muito associada à sinusite, à pneumonia, às vezes a meningite também. Então, essas penicilinas naturais foram melhoradas em laboratório, gerando as aminopenicilinas e as penicilinas de espectro ampliado contra gram-negativos, com uma vantagem. Como já se sabia do problema das penicilinases, né, das beta-lactamases que clivam penicilinas, foi pensado uma maneira de burlar esse mecanismo das bactérias. Então, essas duas classes, esses dois grupos de penicilinas, eles foram pensados para serem combinados com uma molécula chamada inibidor de penicilinase, ou inibidor de beta-lactamase. Então, no caso das aminopenicilinas, especialmente a amoxicilina, ela foi elaborado a amoxicilina associada ao clavulanato, dando origem ao que a gente hoje chama comercialmente como clavulin, que é o antibiótico amoxicilina, combinado com uma molécula chamada clavulanato, que ele faz como se fosse um escudo para as penicilinases. O clavulanato em si não é um antimicrobiano, ele não tem nenhum efeito contra a bactéria. O que ele faz é proteger a molécula de amoxicilina para que ela não seja clivada pelas penicilinases. O mesmo acontece no caso das penicilinas de espectro ampliado contra gram-negativos. Né? A gente tem a piperacilina, que passa a ser combinada com o tazobactam, gerando o tazocin. Né? O tazobactam também, assim como o clavulanato, não é um antimicrobiano. A função dele é proteger a piperacilina da ação das penicilinases. Isso aqui é bastante útil e é muito usado até hoje, né? Todo mundo que já teve uma infecção de garganta já deve ter tomado uma amoxicilina com clavulanato, porque é um antimicrobiano altamente prescrito. O problema é que esses inibidores de penicilinase não são 100%. Então, se a bactéria produzir muita penicilinase, se ela superexpressar penicilinases, não tem como você segurar. Mesmo com o inibidor, ele não consegue dar conta de tanta penicilinase, tá? E a bactéria acaba resistindo a esse tratamento. Para resolver isso, foi pensado uma nova molécula de penicilina que não é que ela tivesse um inibidor de penicilinase, mas ela em si, a molécula dela, ela fosse totalmente impermeável a beta-lactamases. Então foi elaborada a meticilina e a oxacilina, que são penicilina, a meticilina e oxacilina, que são penicilinas resistentes às penicilinases, que tem uma estrutura química que faz com que o anel beta-lactâmico delas não seja nunca acessado pelas beta-lactamases. Isso começou a ser utilizado, esses dois antimicrobianos começaram a ser usados amplamente no mercado. Até hoje são antibióticos de escolha para o tratamento das infecções por estafilococos, que a gente vai ver na próxima aula. Elas só funcionam para gram-negativos, mas são excelentes antibióticos que não são de modo algum clivados por penicilinases. Porém, a bactéria não vai ficar vendo você matá-la com uma oxacilina e ela sem poder reagir porque ela não consegue mais clivar esse antibiótico com penicilinase. Quando o uso da meticilina e oxacilina começou a ficar muito intenso, a gente começou a detectar as bactérias que tinham a PBP alterada. Então, se a bactéria não conseguiu mais destruir esse antimicrobiano com a penicilinase, ela fala, não tem problema, se eu não consigo degradar esse antibiótico não vai mais se ligar na minha enzima, porque agora ela está alterada, tá? Quando isso acontece, a gente normalmente precisa mudar a classe do antibiótico.
tá? Ou seja, a gente precisa sair dos beta-lactâmicos, porque dentro dos beta-lactâmicos a gente não tem mais nenhum outro antibiótico que consiga resolver esse problema. Na verdade, hoje a gente já tem uma alternativa que eu vou falar para vocês já no próximo slide, né? No caso das cefalosporinas. As cefalosporinas, vamos falar aqui até a quarta geração. Vamos parar aqui na quarta geração. Cefalosporinas, elas foram desenvolvidas praticamente ao mesmo tempo que as penicilinas. Conforme as penicilinas começaram a ser produzidas, as cefalosporinas foram desenvolvidas logo depois. E elas têm uma vantagem de que elas são resistentes às penicilinases, tá? Então, não é preciso usar, por exemplo, um inibidor de penicilinase, né, como é o caso da amoxicilina com ácido clavulânico, porque você pode utilizar uma cefalosporina que ela naturalmente ela vai ser resistente às penicilinases. Então, a primeira cefalosporina que foi criada foram as cefalosporinas de primeira geração, que eram muito boas para gram negativo, mas elas funcionam para gram negativo, mas elas não são tão boas assim quanto são para gram positivo. Esses antimicrobianos, até hoje a gente usa bastante a cefalexina, a cefalotina, normalmente são utilizadas para infecções mais simples, infecções de pele, infecções de garganta, infecções urinárias, tá? E como eu falei para vocês, elas são perfeitamente resistentes às penicilinases, tá? Se a bactéria produz penicilinase, não consegue clivar essa molécula, porque essa molécula não é uma penicilina, é uma cefalosporina. Porém, elas são clivadas pelas cefalosporinases, que muitas bactérias sintetizam. A partir das cefalosporinas de primeira geração, essa molécula foi um pouquinho melhorada para ficar mais efetiva contra gram negativo, gerando as cefalosporinas de segunda geração, que é a cefoxitina, cefuroxima e cefaclor. Percebe que todas começam com cef? Toda cefalosporina começa com cef, tá? É fácil de você entender. Essas cefalosporinas de segunda geração, ainda hoje, elas são utilizadas para infecções um pouquinho mais complicadas, como infecções respiratórias e infecções causadas por bactérias anaeróbicas. Elas também têm o problema de serem clivadas por cefalosporinases. Então, se aquela infecção for causada por uma bactéria que produz cefalosporinases, não adianta tratar com cefalosporina de primeira e segunda geração. É preciso utilizar uma cefalosporina de terceira geração, tá? As cefalosporinas de terceira geração, elas têm uma eficácia maior ainda contra gram-negativos. Percebe que elas vão sempre melhorando a sua atuação ou o seu espectro em gram-negativos, tá? No caso, quando você melhora para gram-negativo, acaba melhorando também para gram-positivo, porque a gente vai ver ao longo da nossa aula que é mais fácil matar gram-positivo do que matar gram-negativo, tá? É mais fácil para um antimicrobiano entrar em uma célula de gram-positivo do que entrar numa célula de gram-negativo. Então, as cefalosporinas de terceira geração, elas já são indicadas para infecções graves, normalmente uma meningite, por exemplo, né? Aí a gente tem a ceftriaxona, por exemplo, que é um medicamento bastante utilizado para meningite. Caso essas infecções graves sejam causadas por amostras resistentes, aí nós temos as cefalosporinas de quarta geração. Tanto as cefalosporinas de terceira quanto de quarta geração, elas conseguem passar longe das cefalosporinases, tá? Uma cefalosporinase não consegue cefalosporina de terceira e quarta geração. Mas as bactérias, mais uma vez, elas não ficam inertes vendo você utilizar uma cefalosporina de terceira e quarta geração sem ela poder fazer nada. Para destruir um antibiótico de cefalosporina de terceira e quarta geração, as bactérias passaram a desenvolver as beta-lactamases de espectro estendido, né? A sigla em inglês fica ESBL. As beta-lactamases de espectro estendido, elas têm um problema. Elas não clivam somente as cefalosporinas de terceira e quarta geração, mas elas clivam também as cefalosporinas de primeira e segunda e clivam também as penicilinas. Então, se você tiver uma bactéria que produz a SBL, ela vai clivar praticamente todas as cefalosporinas da quarta para trás e as penicilinas naturais e as modificadas, tá? Ela só não vai clivar a meticilina e a oxacilina porque essa molécula aqui não é afetada
por nenhuma beta-lactamase, nem pelas penicilinases, nem pela cefalosporinase, nem pela ESBL, tá? A bactéria só morre na presença desse antibiótico se ela tiver PBP alterado. Bom, então, como que a gente consegue tratar essa infecção, né? Existe uma alternativa hoje, né, na verdade, ela já não está mais em estudo, né, a ceftarolina, que é a cefalosporina de quinta geração, ela não está mais em estudo, ela já está sendo utilizada em muitos hospitais, mas não são todos os hospitais que têm esse antibiótico disponível. Inclusive, ela vem sendo guardada, né, justamente para que não haja um uso muito indiscriminado e acabe selecionando muitas bactérias resistentes. Mas a gente tem a cefalosporina de quinta geração, que é uma cefalosporina que é resistente à SBL e ela, inclusive, ela consegue se ligar mesmo quando a PBP está alterada. Lembra quando eu falei para vocês que essa bactéria que desenvolve resistência à meticilina e oxacilina, ela desenvolve resistência porque ela muda a PBP? Bom, uma bactéria que tem a PBP alterada ainda pode ser morta pela ceftarolina, porque essa cefalosporina vai se ligar mesmo na PBP alterada. Ela só não vai se ligar, né, caso a bactéria vai desenvolver resistência à cefalosporina de quinta geração, quando essa PBP for muito alterada. Aí não tem que ser alterada, não. Tem que ser muito alterada mesmo para gerar uma enzima que nem a cefalosporina de quinta geração consiga se ligar, tá? Bom, ainda dentro dos beta-lactâmicos, especialmente para gram-negativos, a gente tem uma opção quando a nossa infecção é causada por uma amostra que produza ESBL, a gente ainda tem uma opção, que são os carbapenemas, tá? Os carbapenemas é uma outra classe, né? Uma subclasse dentro dos beta-lactâmicos, que são antimicrobianos, que, como eu falei, eles funcionam muito melhor para gram-negativo. Eles são utilizados hoje para gram-negativos, basicamente. Eles são guardados, né, para só serem utilizados caso realmente seja uma infecção grave, uma infecção que não regrediu com outros antibióticos, que aí você pode utilizar. Mas mesmo para esses antibióticos, hoje já existem enzimas, bactérias que produzem enzimas carbapenemases que clivam esses antibióticos. Então percebe que a bactéria está sempre na frente da gente? A bactéria ela sempre evolui muito rápido. Você tem a penicilina, ela produz penicilinase. Você coloca um inibidor de penicilinase, ela superexpressa a penicilinase. Você cria uma molécula que é totalmente resistente à penicilinase. Ela vai lá e altera a PBP, tá? Você usa cefalosporina, ela cria cefalosporinases. Você desenvolve cefalosporina de terceira e quarta geração. Ela vai lá, acaba com a brincadeira, produz uma beta-lactamase de espectro estendido que vai clivar todas as cefalosporinas, inclusive, e também as penicilinas. Você desenvolve uma cefalosporina de quinta geração que consegue se ligar até mesmo a uma PBP alterada. Ela vai lá e altera ainda mais a PBP para que não se encaixe mais nesse novo antimicrobiano. Você tenta um carbapenema, ela produz uma carbapenemase. Então, a bactéria, a gente está sempre na nossa frente. Falar em antimicrobiano é, ao mesmo tempo, falar de resistência a antibióticos, certo? Bom, então, quando a gente chega nesse ponto, que você tem um gram-negativo que produz carbapenemase, ou você tem uma bactéria que já está com a PBP extremamente alterada, que nenhuma cefalosporina de quinta geração super moderna consegue resolver, a gente precisa sair dos beta-lactâmicos. E sair dos beta-lactâmicos é um problema porque a gente começa a entrar naquela questão da toxicidade, tá? A gente começa a ter antibióticos que já não funcionam para gram positivo e gram negativo, a gente começa a ter antibióticos mais caros. E aí começa o nosso problema, mas a gente ainda tem alguma alternativa. Vamos falar de gram positivo. Vamos voltar um pouquinho? Vamos parar aqui. A gente tem então um gram positivo que tem uma PBP alterada, então não responde mais a meticilina e oxacilina. A gente ainda pode tentar uma cefalosporina de quinta geração, que vai se ligar mesmo àquela PBP alterada. Vamos imaginar que essa PBP está muito alterada e nem mais a ceftarolina, que é a cefalosporina de quinta geração, se liga.
Nesse caso, para gram positivo, a gente não tem mais o que fazer. Não adianta. A gente precisa sair dos beta-lactâmicos e uma alternativa para gram positivo passa a ser os glicopeptídeos. Por que só para gram positivo? Porque esta molécula ela não consegue atravessar a parede dos gram negativos. Vamos voltar aqui só para a gente ver como é que é uma molécula de beta-lactâmico. Dá uma olhadinha como é que é uma molécula de penicilina. É muito simples. Ninguém precisa ser um profundo conhecedor de química para entender que estas moléculas elas são muito mais simples, menores, mais leves do que essas moléculas, tá? Isso aqui é bastante complexo, né? De ser degradado. Isso aqui vai ter um... A gente já começa por aqui dizendo que tem um problema de filtração renal sério. Segundo problema, essa molécula tem uma baixa perfusão pelos tecidos, então você precisa administrar mais antimicrobiano para ela ter um efeito, o mesmo efeito que o beta-lactâmico teria, tá? São moléculas mais complexas, então a síntese química dela é mais complexa, então vai ser uma droga mais cara do que um beta-lactâmico, tá? Então, quando você tem uma injeção de penicilina que custa R$5, uma dose de vancomicina vai custar 80, uma dose de tecoplanina custa R$500, tá? Então é muito mais caro. Bom, como é que funciona? Os glicopeptídeos, eles vão atuar de uma forma que parece que é o oposto do beta-lactâmico. Então, vamos relembrar? Aqui a gente tem um peptidoglicano, aqui outro peptidoglicano, aqui as caudas de peptídeo que tem que se juntar e a PBP, né, que é aquela enzima que faz a ligação cruzada, vai vir e vai fazer uma ligação cruzada entre esses dois aminoácidos. O beta-lactâmico, como é que ele funciona? Ele vai se, a gente já viu, né? Ele vai se ligar à enzima PBP e quando ele se liga, a PBP não faz mais a ligação cruzada. O glicopeptídeo, ele faz uma coisa muito parecida. Ele também impede que a ligação cruzada seja feita, mas ele não se liga à PBP. Na verdade, ele se liga ao peptídeo glicano. Ele faz uma capa no peptídeo glicano, impedindo que a ligação cruzada se estabeleça, tá vendo? Agora você tem dois peptídeos glicanos capeados que não conseguem mais estabelecer uma ligação cruzada. Então, quando isso acontece, você impede que a ligação cruzada seja feita e a parede celular não é mais sintetizada. A bactéria, ela, mais uma vez, ela não fica parada esperando ela ser eliminada pelo aquele antibiótico. Então, ela começa a desenvolver resistência a esse tratamento com glicopeptídeo. Existem vários mecanismos de resistência, mas o mais comum é um mecanismo muito simples, né? Se a bactéria sabe que aquele glicopeptídeo vai se ligar no peptídeo glicano da parede, o que ela faz? Ela começa a superexpressar peptídeo glicano e fica com uma parede altamente espessa, de forma que você precisa de muito glicopeptídeo para conseguir controlar aquela infecção. Se você dobrar a quantidade de glicopeptídeo, triplicar a quantidade de antibiótico que é administrado naquele paciente, você até consegue controlar aquela infecção. O problema é que você acaba matando o paciente junto, porque, como eu falei para vocês, uma molécula pesada, como é de glicopeptídeo, ele dá vários problemas, especialmente problema renal. Então, acaba que, se você aumentar a quantidade de antibiótico, você consegue controlar a infecção, mas isso é limitado na clínica, porque você não pode sobrecarregar o paciente de antibióticos. Então, você acaba tendo uma infecção que é resistente, porque ela alterou a permeabilidade daquela parede celular, de forma que o antimicrobiano não consegue mais ter o seu efeito pleno, tá? Isso acontece frequentemente na clínica, tá? Isso aqui, por exemplo, é um estudo até bem legal que foi feito com uma amostra. Isso aqui é uma amostra bacteriana tirada de um paciente antes dele começar a receber o tratamento com glicopeptídeo. E aqui, 15 dias depois, mostrando que houve o espessamento da parede. E aqui, a partir desse momento, a dose de antimicrobiano que tem que ser dada para controlar a infecção é cada vez maior, até o momento que fica inviabilizado na clínica, tá? Quando isso acontece, a gente também precisa mudar o antibiótico e aí a coisa começa a ficar cada vez mais complicada, né? Porque você acaba tendo, as suas opções começam a ficar cada vez mais limitadas e cada vez mais caras, cada vez mais tóxicas para o paciente.
Os glicopeptídeos, então, quando você compara com as penicilinas, eles são mais tóxicos, são mais caros, são menos eficazes, têm uma menor penetração nos tecidos, especialmente no tecido pulmonar, mas quando é que você utiliza? Quando a sua bactéria não é mais resistente à penicilina, tá? Não é mais sensível à penicilina, perdão. Quando ela se torna resistente à penicilina, você precisa lançar mão dos glicopeptídeos. O problema é quando ela começa também a desenvolver uma certa resistência aos glicopeptídeos, tá? Eu falo de vancomicina e teicoplaninina, e a diferença básica é que a vancomicina é um pouco mais tóxica, mas é bem mais barata. A teicoplanina, ela é menos tóxica, mas ela é mais cara. Lembra do que eu falei, né? A dose máxima de vancomicina que você dá por vez para o paciente custa mais ou menos 80 a 100 reais. E no caso da teicoplanina pode chegar a 500, tá? Então não é todo hospital que tem teicoplanina. Mas são antimicrobianos parecidos e que só funcionam para gram-positivos. Agora, e se a minha infecção, que não regrediu lá com carbapenema, for causada por um gram-negativo? Bom, nesse caso, a gente ainda tem as polimixinas. Aí a gente pode começar, também tem que sair da classe dos beta-lactâmicos, pode começar a pensar num antimicrobiano que interfira na membrana citoplasmática, tá? Esse aqui são as polimixinas, a gente tem a polimixina B e a polimixina E, que é a colistina. Também são moléculas bem mais complexas. As polimixinas, elas são peptídeos cíclicos ligados a uma cadeia de ácido graxo. E esse ácido graxo, ele é muito importante para o efeito desse antibiótico, que é, uma vez que ele encontra a bactéria, especialmente do gram-negativo, ele começa a se organizar na membrana externa dessa bactéria e ele vai começar a formar poros, ele se liga ao LPS, ele entra entre o LPS e os fosfolipídios, né, o lipopolissacarídeos, os fosfolipídios, ele começa a levar a formação de poros naquela membrana. Quando você forma poros, você permite que o conteúdo intracelular ele se extravase e a bactéria morre porque ela começa a perder o citoplasma dela. Tá? Isso aqui acontece, essa formação de poros acontece tanto na membrana interna citoplasmática quanto na membrana externa de lipopolissacarídeos, mas acontece de uma forma mais eficaz no lipopolissacarídeo. Por isso que as polimixinas elas são mais eficazes contra gram-negativos, porque elas se ligam melhor ao lipopolissacarídeo. E também por uma outra questão, que é o fato de que o gram-negativo ele tem uma dupla membrana uma dupla membrana lipídica, né? Ele tem tanto a interna quanto a externa. Então, no caso do gram-negativo, você dobra o alvo, enquanto no gram-positivo você teria só a membrana interna, na membrana citoplasmática, onde a polimixina pode se ligar, tá? Mas são antimicrobianos que têm uma elevada toxicidade. Lembra, as membranas citoplasmáticas das bactérias, ela é muito parecida com a dos seres humanos. Ela tem muitas diferenças também, mas ela é muito parecida. Então, o uso da polimixina, ele é relativamente seguro, né? Existe uma seletividade, mas tem que ser administrado com muito cuidado, porque pode dar efeitos adversos sérios, principalmente lesão renal, parada respiratória, sequelas neurológicas. A pele do paciente pode começar a adquirir um aspecto, uma coloração diferente, a pele às vezes pode ficar muito vermelha, ou então com aspecto de couro. Enfim, existem muitos efeitos adversos que têm que ser muito bem pensados antes de se administrar a polimixina. A polimixina deve ser utilizada apenas para o tratamento de infecções muito graves, quando essas infecções por gram-negativo não foram combatidas por outras drogas, tá? Tanto que a polimixina é um antimicrobiano que ela só é administrada no ambiente hospitalar. Você não pode comprar polimixina e tomar em casa, tá bom? Bom, então a gente já viu os beta-lactâmicos, que são os principais antimicrobianos. Eu acho que são os que vocês têm que saber os mecanismos de resistência, têm que saber as subclasses. E a gente já viu as últimas escolhas no caso de gram-positivos, que são os glicopeptídeos, e as últimas escolhas no caso dos gram-negativos, que são as polimixinas. Agora, a gente também tem um grande número de antibióticos
que eles vão ser utilizados em determinadas situações. Normalmente eles são úteis quando as bactérias são muito resistentes. Você pode fazer combinações de antibióticos. Algumas vezes você tem determinadas infecções, por exemplo, a infecção urinária, que você tem um antimicrobiano de escolha, que não é beta-lactâmico, não é glicopeptídeo, não é polimixina. É, por exemplo, uma quinolona, que a gente vai ver mais para frente. Então, eu vou citar para vocês aqui algumas classes de antibióticos que são muito importantes para determinadas infecções, que vocês vão ver mais para frente na vida profissional de vocês, quais seriam essas, tá? Mas a gente vai falar aqui para vocês saberem quais são esses antibióticos. Vamos começar com os antibióticos que interferem no DNA, na transcrição ou na replicação do DNA. Antes disso, é importante dizer para vocês que a replicação e a transcrição do DNA no procarioto, ou seja, na bactéria, ele é bem diferente do que acontece no ser humano, né? Então, você tem enzimas que são específicas para bactéria e enzimas específicas para os seres humanos. Mas, normalmente, de uma forma bem geral, a gente pode dizer que o DNA bacteriano ele se encontra totalmente anovelado e quando esse RNA mensageiro ele vai ser transcrito, uma enzima DNA-girase começa a desenovelar o DNA, uma enzima helicase quebra as pontes de hidrogênio, né, gerando fitas simples que vão dar origem através da RNA polimerase, a fitas de RNA mensageiro. Então, com base nisso, a gente pode começar a entender como funcionam os antibióticos que atuam, né, interferindo na replicação e na transcrição do DNA. O primeiro é a rifampicina. Rifampicina é um medicamento super antigo, tá? Muito conhecido, que atua se ligando diretamente à RNA polimerase bacteriana, impedindo a síntese do RNA mensageiro. Então, é um antimicrobiano que já é conhecido há bastante tempo e atualmente ele é utilizado basicamente para tratar tuberculose. A gente conhece a rifampicina e sabe que ela tem um espectro de ação muito amplo. Ela atua sobre um grande número de micro-organismos, gram-positivos, gram-negativos, micobactéria, tem uma toxicidade baixa, né? O único porém dela é que ela pode provocar reações alérgicas, especialmente devido à sua coloração alaranjada, mas ela tem uma grande vantagem que é ser efetiva contra o bacilo da tuberculose. A gente vai ver mais para frente na aula de tuberculose que tratar a tuberculose é um problema sério, porque é uma célula bacteriana muito diferente, ela não é gram-positiva nem é gram-negativa, ela é álcool-ácido resistente. Então, é uma classe diferente e não é qualquer antibiótico que consegue penetrar naquela parede. Por conta disso, como a gente tem um antibiótico que consegue fazer esse papel, que é a rifampicina, a gente, para evitar a geração de amostras resistentes, né? Amostras de bacilos de tuberculose resistente à rifampicina, a gente guarda a rifampicina hoje só para utilização em pacientes com tuberculose, tá? Então, apesar dela ser bastante útil para tratar uma série de infecções, ela hoje é guardada para a terapia antituberculose. Nesse contexto de antimicrobianos que atua no DNA, ou na transcrição, ou na duplicação do DNA, a gente tem as quinolonas, que são antimicrobianos muito utilizados principalmente para infecções urinárias e algumas infecções por salmonela. A gente tem as quinolonas mesmo, que é o único representante é o ácido nalidíxico, e as fluoroquinolonas, que nada mais são do que quinolonas com uma molécula, com um flúor adicionado, né? Faz com que a molécula se torne mais solúvel. Aí a gente tem a ciprofloxacina, a levofloxacina, nor e a gemifloxacina. As cefalosporinas todas começam com cef e as fluoroquinolonas todas terminam com oxacina, tá? Floxacina. A cipro e a levo são as mais comuns. Também são medicamentos bem conhecidos, bem antigos. As fluoroquinolonas têm um espectro de ação amplo, atuando sobre gram-positivos e gram-negativos, e são os antimicrobianos de escolha para infecção urinária, como eu já falei para vocês, tá? Também são muito boas para tratar osteomielites. Isso aqui é importante porque não é qualquer antimicrobiano que consegue penetrar no osso, mas as fluoroquinolonas conseguem. E tem uma toxicidade baixa, ela atua somente na DNA-girase da bactéria,
Se você der concentrações muito altas, ela acaba até afetando um pouco as nossas DNA girases, mas isso aí só em concentrações muito altas, tá? Numa concentração normal, terapêutica normal, ela não afeta a DNA girase do hospedeiro, é um medicamento seguro. Um outro alvo que os antimicrobianos podem utilizar são os ribossomos das bactérias. Isso é bastante seguro para os seres humanos, porque os ribossomos bacterianos, os procariotos, eles são bem diferentes dos ribossomos eucariotos. Os procariotos são 70S e os eucariotos são 80S. Então, quando você utiliza um ribossomo como alvo e ou distorce esse ribossomo, ou causa algum problema na síntese de proteínas, você está inibindo a produção de proteínas de forma plena por aquela bactéria. E sem proteínas, as bactérias também, em algum momento, elas vão morrer. A gente pode dividir os inibidores de síntese de proteína naqueles antibióticos que atuam sobre a subunidade 30S e sobre os que atuam na subunidade 50S. Vamos começar pelos que atuam na subunidade 30S, porque eles normalmente têm um espectro maior, eles atuam sobre um grande número de bactérias. Um dos mais antigos antibióticos é a tetraciclina. Ela tem esse nome porque ela tem uma estrutura química baseada em 4 anéis cíclicos, né? A gente tem nesse grupo a tetraciclina mesmo, a doxiciclina e a aminociclina. Também são antibióticos de amplo espectro, como eu falei para vocês, atuam inclusive até sobre micro-organismos que nem são bactérias, atuam sobre fungos também, protozoários. É uma alternativa para o tratamento da sífilis, apesar de não ser o antimicrobiano de escolha, é uma boa alternativa. Agora, tem alguns efeitos adversos, né? Na verdade, não chega a ser uma molécula tóxica, mas ela dá alguns efeitos adversos complicados, como, por exemplo, gerar um enjoo muito intenso no paciente. O paciente não aguenta tomar tetraciclina porque ele toma e vomita. Então, ela não é bem tolerada. Mas é um medicamento seguro, um medicamento antigo, de efeitos bastante conhecidos. E como ele tem um espectro muito grande, né, como ele trata um grande número de infecções, acaba sendo utilizado para pacientes, às vezes, que apresentam múltiplas infecções, por exemplo, paciente soropositivo, né, com HIV, que às vezes tem várias infecções oportunistas. Você pode utilizar a tetraciclina, que resolve uma série de infecções. Normalmente, né, devido a alguns problemas, especificamente ao enjoo intenso que esse medicamento causa, ele tem sido limitado principalmente para o tratamento de infecções por bactérias atípicas. A gente vai ver também, especialmente na aula de zoonoses, que tem algumas infecções que são transmitidas por carrapatos, e essas infecções, elas ultimamente têm sido tratadas basicamente com tetraciclina. Outro tipo de antibiótico que vai atuar sobre a região 30S do ribossomo bacteriano são os aminoglicosídeos. A gente tem a gentamicina, a amicacina, a tobramicina, sendo que a gentamicina é o mais comum. A gentamicina, ela vai deformar o ribossomo. E aí, quando ela deforma, ela não permite mais que aquele ribossomo realize a síntese de proteínas. Também é um antimicrobiano de amplo espectro, como a maioria dos antimicrobianos que atuam na subunidade 30S, mas com alguns efeitos adversos importantes, principalmente o fato de ser nefrotóxica. Então, ela não pode ser constantemente administrada, porque ela pode vir a causar uma lesão renal relevante no paciente, tá? E aí, com relação aos inibidores da subunidade 50S, a gente tem uma classe de famílias, né? Principalmente os macrolídeos, as lincosaminas, as streptograminas, que são os mais conhecidos, né? Eles são utilizados para o tratamento de muitas infecções, principalmente por gram-positivos, e atuam de forma muito semelhante. Os macrolídeos, eles... o mais conhecido é a eritromicina, né? Mas a gente também tem a azitromicina, que vem sendo bastante falada agora na época da Covid, né? A azitromicina, ela é fundamental para o tratamento de estreptococos. Quando não dá para tratar com beta-lactâmico, porque ele tem alguma resistência, a gente utiliza a azitromicina. Mas também são moléculas que funcionam também só para gram-positivo, especialmente contra estreptococos, não atuam sobre gram-negativos, nenhuma outra bactéria. Agora, ele pode ter também um efeito sinérgico com as penicilinas, tá?
tá? Ou seja, eles podem atuar em conjunto. Às vezes você utiliza uma penicilina mais a azitromicina ou a eritromicina para potencializar, uma potencializa o efeito da outra. As lincosaminas, a principal é a clindamicina. É uma molécula que funciona muito bem para gram-positivo, especialmente Staphylococcus e Streptococcus, e uma outra característica é atuar sobre anaeróbios. É difícil a gente ter um antimicrobiano que atue sobre anaeróbios, a clindamicina faz isso muito bem e tem uma boa disponibilidade no tecido ósseo. Então, ela consegue entrar no osso, que é uma coisa que não é todo antibiótico que consegue. Clindamicina também é muito boa para uso tópico, então, para acne ou algumas infecções da pele, você pode utilizar a pomada de clindamicina. As streptograminas, elas são antimicrobianos que elas atuam, na verdade, streptograminas, elas são 2 antimicrobianos, né? A quinoprishtina e a dalfopristina, que atuam juntos e elas juntas formam a classe das streptograminas. Também funcionam para gram-positivo, como macrolídeos, lincosamidas e streptograminas, elas funcionam todas para gram-positivo, basicamente Staphylococcus e Streptococcus. E também ela é utilizada quando não existe outra alternativa para Staphylococcus, né? E aí você utiliza também de forma intravenosa. A streptogramina tem uma necessidade de ser aplicada em veias centrais. Se você der em veias periféricas, pode causar uma necrose naquela veia. O clorofenicol, ele é um antimicrobiano que atua sobre a solubilidade 50S, mas ele tem um problema, né? É um antimicrobiano bastante tóxico. Tem um espectro de atuação amplo, ele atua sobre gram-positivos e negativos. É um antimicrobiano muito antigo, já conhecido, mas ele conhecidamente é um antimicrobiano complicado, tá? Existem relatos de que ele possa ser cancerígeno, ele pode levar a uma supressão irreversível da medula óssea, o paciente passa a necessidade de transplante mesmo, né? Crianças abaixo de 2 anos não podem fazer uso do clorofenicol porque eles não conseguem metabolizar essa molécula, ela acaba se depositando nos tecidos, levando a um quadro que a gente chama de síndrome do bebê cinzento, que tem uma elevada taxa de mortalidade. Então, é uma molécula muito complicada que nem vem sendo mais utilizada em muitos países. Porém, muitas vezes, quando todos os antibióticos falham e você tem algumas infecções muito particulares, como é o caso de meningite ou algumas infecções por salmonela que não funcionam com mais nada, aí vale a pena utilizar o clorofenicol porque você não tem outra escolha, né? E ele funciona muito bem, ele é muito eficaz para tratar a infecção. O problema é que ele acaba levando muitos problemas no paciente, mas ele ainda é bastante eficaz para muitas infecções, especialmente as meningites e salmonelas, infecções complicadas por salmonela. A gente tem uma classe mais recente de antimicrobianos, que é a linezolida, né? Na verdade, as oxazolidinonas, sendo que a linezolida é o antimicrobiano mais relevante dessa classe, que eles se ligam ao RNA ribossomal 23S e ele impede que os ribossomos sejam formados, tá? Também é um antimicrobiano que só atua sobre gram-positivo, né? Vão vendo aí, gente, que atuar sobre gram-negativo é mais difícil do que gram-positivo. A gente tem um certo número de antimicrobianos aí, de opções terapêuticas para gram-positivo, mas para gram-negativos é bem mais complicado, tá? Também a linezolida é muito cara. Eu botei aqui só para vocês verem, né? Esse é um print que eu dei de um site da internet que eu peguei, né? Só para vocês verem um comprimido, 10 comprimidos de linezolida e R$ 2.300, mostrando que quando você começa a ter elevada taxa de resistência e tem que começar a utilizar opções terapêuticas, você sempre entra num problema de efeitos adversos e de custo muito elevado, né? Olha o preço do Zivox, que é a linezolida, como é caro, né? Se a gente pensar que uma penicilina custa R$5 a dose, olha a diferença, olha o custo que é o tratamento com uma opção terapêutica mais cara. Quando a gente fala também de inibir a síntese de proteínas, existe um antimicrobiano específico que ele não atua no ribossomo, mas ele, na verdade, ele é um análogo de aminoácido, ele é parecido com a isoleucina e ele acaba sendo, no momento lá da tradução, ele acaba sendo incorporado no polipeptídeo e a tradução para
porque ele não é um aminoácido. Então, ele é um análogo de aminoácido e ele impede a síntese de proteínas porque essa molécula vai ser incorporada no lugar da isoleucina, tá? É um antimicrobiano de uso tópico, né? Só é utilizada para uso tópico, só funciona para gram positivo e ele é utilizado para tratamento de infecções de pele ou então quando você tem pessoas que estão colonizadas por micro-organismos, ou seja, a pessoa não está doente ainda, mas ela está carreando, né, em alguma parte do corpo micro-organismos, você pode utilizar o uso tópico da mupirocina através de pomada para que aquela colonização seja eliminada e a pessoa não venha desenvolver uma infecção nem passar aquela bactéria para outra pessoa. E para concluir, o quinto alvo de antimicrobianos que a gente tem são os inibidores de vias metabólicas. Eu vou falar basicamente da via do ácido fólico, que é a mais importante, porque o ser humano, ele precisa ingerir ácido fólico, né? A gente precisa comer ácido fólico para ter acesso a essa molécula. A bactéria não, a bactéria, ela produz o próprio ácido fólico, né? A partir do PABA, que é o ácido paraminobenzoico, ela sintetiza o ácido fólico e utiliza esse ácido fólico para a síntese de DNA, RNA e proteínas. E é nessa via que os inibidores do ácido fólico, da via do ácido fólico vão atuar. Então você tem as sulfas, existem vários tipos de sulfa, né? Sulfadiazina, sulfametoxazol, uma série de sulfas que elas vão ser análogas do ácido paraminobenzoico. E aí, quando isso acontece, você reduz, né, o número de PABA, que é transformado em ácido de hidropteróico. Uma coisa interessante é que a sulfa nunca pode ser administrada sozinha, porque a bactéria consegue superar isso aqui e continuar produzindo ácido fólico. Você precisa sempre administrar a sulfa junto com o trimetoprim. O trimetoprim, ele inibe a enzima de hidrofolato redutase, que converte o ácido fólico em ácido folínico. Então, quando você junta uma sulfa, um representante da sulfa com o trimetoprim, você gera a sulfa e o trimetoprim, que são antibióticos muito eficazes, muito antigos. Eles têm um espectro amplo, né? Gram-positivos, gram-negativos, protozoários, né? Que nem bactérias são excelentes antibióticos de escolha, junto com a ciprofloxacina. Ele é um antibiótico de escolha para infecções do trato urinário. Muitas vezes, infecções causadas por bactérias multiresistentes e que resistem a outros antimicrobianos mais caros, eles ainda assim são sensíveis à sulfa. Existe ainda um alto índice de alergia à sulfa, mas é um medicamento muito bom, muito antigo, né? Ela foi descoberta depois da penicilina, mas ela foi lançada no mercado antes da penicilina. É um medicamento barato e ela funciona muito bem para inibir a via do ácido fólico e conseguir controlar uma infecção. Mas é claro, as bactérias também conseguem desenvolver resistência, especialmente modificando a enzima de hidrofolato redutase ou superexpressando PABA, e aí a bactéria consegue resistir a esse tratamento. Gente, a aula já está bastante longa. Como eu falei para vocês, o objetivo aqui não é que vocês sejam especialistas em antimicrobianos, nem saiam sabendo todos os detalhes e sendo especialistas assim, para prescrever antibióticos, não é isso. Mas é importante vocês terem uma noção geral do que é um antimicrobiano, uma noção geral de resistência. É importante saber mais detalhadamente sobre os beta-lactâmicos, os tipos de beta-lactâmicos, como funciona a resistência aos beta-lactâmicos, saber as glicopeptídeos e as polimixinas, que são as últimas alternativas, muitas vezes, aos beta-lactâmicos, e saber também, de uma forma um pouco mais geral, os outros antimicrobianos que a gente tem aí, especialmente os que atuam em DNA, síntese de proteínas e vias metabólicas, ok? Pessoal, qualquer dúvida, podem perguntar, podem deixar mensagem pra gente, podem mandar e-mail, e um bom estudo para vocês, ok?